momento da palavra, na reunião do cordão. Como é que a Bíblia chegou até nós? Antigamente, e muito antigamente, os escribas eram aquelas pessoas que sabiam ler e escrever. E entre os judeus, eles ocupavam uma posição importante. E eram os únicos, então, esses que sabiam ler e escrever. E o Antigo Testamento, ele foi escrito quase todo ele em hebraico, a língua que era falada em Israel naquela época. Alguns poucos trechos foram escritos em aramaico, a língua que é falada também em Israel pelos judeus, na época de Jesus. Já o Novo Testamento foi escrito em grego, que era uma língua universalmente conhecida no mundo antigo na época do Império Romano. Já na Idade Média, após a queda do Império Romano, os monges, que eram assim chamados de monges copistas, eles protegeram e transmitiram o texto bíblico. Isso era um processo longo e trabalhoso, e muitas vezes eles cometiam alguns erros, às vezes por cansaço de ficar copiando trechos longos, ou às vezes eles cometiam erros voluntários, porque eles queriam dar a sua própria interpretação do Evangelho. Mas, quando Gutenberg inventou a imprensa, isso no ano de 1450, ele fez uma revolução tecnológica. O primeiro livro a ser produzido e reproduzido foi justamente a Bíblia. A palavra de Deus passou a ser distribuída em uma quantidade e velocidade infinitamente maiores do que na época em que era copiada manualmente. Agora, muito mais pessoas poderiam ler a Bíblia e serem abençoados por ela, mas ainda havia uma barreira, a língua. Naquela época, a Bíblia só era escrita em latim, uma língua que poucos tinham acesso. Mas pouco tempo depois, outra revolução aconteceu. Desta vez, uma revolução religiosa, que foi a Reforma Protestante, liderada por Martinho Lutero. Conforme as igrejas protestantes iam pregando o Evangelho pelo mundo, ela foi sendo traduzida para diversas línguas. E hoje a Bíblia é o livro mais lido do mundo, traduzido para centenas de línguas, abençoando e transformando vidas. Portanto, a palavra que começa agora essa noite foi uma palavra que foi muito usada na garagem quando nós fazíamos culto. O pastor Ronaldo também, que nos acompanha essa noite, pintou uma faixa. Era uma garagem que tinha na lateral da casa onde nós morávamos de aluguel, ali a casa da nossa querida Arminda, que também deve estar acompanhando a gente. João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis Jesus, e Jesus vos libertará. Conhecereis a palavra de Deus, e a palavra de Deus, que é a vida, vos libertará. Quando você começa a dilatar a tua compreensão em relação ao texto escrito, a palavra está além do texto. A palavra precede a escritura, precede a imprensa de Gutenberg. A palavra ela precede, ela vem antes da fundação do mundo. Porque o verbo já existia antes de ele se encarnar, se materializar em forma humana. Aí você vai começar a entender que esse livro chamado Bíblia, eu carrego aqui, ó, aqui dentro. Vou mostrar para vocês. O irmão Jairo lê a Bíblia? Leio a Bíblia. E por que ela não está aberta, irmão Jairo? Porque eu já extraí dela hoje aquilo que eu precisava. Mas eu vou mostrar para os irmãos. Aqui está a Bíblia. É um livro que tem 66 sublivros. Tem um texto escrito chamado Escritura Sagrada. E a palavra de Deus é tudo aquilo que Jesus fala no Antigo ou no Novo Testamento. Quando você entender e discernir e extrair a palavra da Escritura, ao contrário do que muitas vezes tentaram nos ensinar, que a gente tinha que obedecer esse livro capa a capa, assim como você não pode servir a dois senhores, não há possibilidade de você servir a textos que são meros relatos históricos, para que você contextualize determinados acontecimentos naquele momento, naquela cultura, naquele povo. Só que essa mesma palavra contida nessa escritura, ela se renova. O texto é o mesmo, a escritura é a mesma, mas a palavra se renova, a palavra de Deus. Então olha que Mateus fala aqui no capítulo 22, versículo 29. Jesus, porém, respondendo aos seus discípulos, eles estavam numa conversa, e Jesus, evangelizando eles, disse assim: errais, vocês erram, não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Então o primeiro passo que você precisa realmente é ler as escrituras. E as escrituras hoje, na humanidade, na literatura
clássica está na Bíblia, que é o livro mais reproduzido em vários idiomas nesse planeta chamado Terra. É o livro mais lido. Então a única maneira de você interagir com essa escritura é através desses textos que outrora fora publicado em pergaminhos e que depois veio para a imprensa escrita e hoje também é encontrada em aplicativos que você pode ler no notebook, demais computadores, no celular, no Android. Mas esse texto chamado Escritura Sagrada tem que ser estudado, tem que ser conhecido. Você vai conseguir compreender o que Deus está querendo da tua vida. Foi assim que aconteceu comigo, irmãos, quando eu tive um encontro com Deus em 2005. Eu não conhecia o livro Bíblia. Eu não tinha uma relação mais profunda com as Escrituras. Mas quando eu tive aquele impacto da luz comigo, eu vim entender que a palavra precedia as Escrituras. Mas eu tive que crescer na graça e no conhecimento. A graça era favor imerecido. A graça era a manifestação do Espírito na minha vida. Mas eu tinha que aprofundar a compreensão do que loucura era aquela que eu estava vivendo. E eu comecei a estudar, comecei a ler. Como, por exemplo, nessa noite eu trago para vocês a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 6. Ele, Deus, nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, não apenas de uma escritura, de um texto, mas do Espírito, pois a letra, a escritura em si ela mata, mas o Espírito vivifica. Eu lembro que eu assisti a um vídeo hoje que me foi enviado pelo WhatsApp por um irmão lá de Itaquara, onde um cidadão, uma situação bem degradante, humanamente degradada, um professor, um mendigo que estava, não foi um mendigo, terrível a condição dele. O homem recitava versículos de cor, falava com uma propriedade, um conhecimento tremendo. E no final daquele vídeo ele fala que bebe cachaça, que fuma maconha, que cheira cocaína. Quer dizer, ele desconstrói tudo aquilo que num primeiro momento, aquela letra que está embutida nele, na consciência dele, através de muitas leituras, né, acabava não produzindo eficácia. E muitas pessoas hoje não conseguem buscar Deus porque elas presumem que por muito conhecer a letra, ela vai ter uma intimidade com Deus. Mas não existia evangelho, não existia boa nova, não existia aquilo que o próprio Deus fala aqui, é uma nova aliança. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não de uma letra, não de um texto. Não para sermos soberbos, arrogantes, presunçosos por conhecermos o texto, através de uma formação meramente teológica. É claro que essa instrução, ela deve servir como um aio, como aquele que nos conduz ao conhecimento de Deus. Para esperanciarmos, que temos esperança e temos experiência em conhecer esse Deus. Porque se você lê um texto cujo conhecimento só é teológico, você fica citando livros e capítulos e não sei quantos versículos, é uma ostentação de conhecimento litúrgico, literário, mas não tem poder de Deus nisso. Não houve metanoia, não houve transformação. O mesmo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 4, ele fala: a minha linguagem, a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de conhecimento humano, mas constituíram-se em demonstração do poder do Espírito. É claro, irmãos, que muitas vezes, por mais que a gente tenha eloquência, graças a Deus, Deus me deu eloquência para falar, eu louvo a Deus por isso, desde quando eu estava no mundo secular, que eu fazia shows, que eu vendia meu trabalho. Eu sempre fui uma pessoa que tive facilidade para me comunicar, para me expressar. Mas há coisas que, por mais que nós tentemos verbalizar, não adianta. Eu não vou conseguir entrar na tua mente para você compreender. Eu posso passar a mensagem, é o ide do Senhor, ide pregar o Evangelho. Mas quem vai te convencer, quem vai provocar essa mudança de mente é o teu querer ouvir, é o teu querer mudar, é o teu querer ser transformado por Deus. Então a letra, ela passa a ser um aio, um caminho. A escritura, ela é o processo através do qual você vai chegar à compreensão dessa verdade, desse Espírito, desse poder. O próprio Paulo, quando ele fala a Timóteo na segunda carta, no capítulo 3, versículos 16 e 17, ele fala: toda a escritura, ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, ou seja, replicar, argumentar, eventualmente algum argumento que não tenha fundamento nem teológico, nem espiritual, muito menos bíblico. A Escritura nos dá esse gancho para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus ou a mulher de Deus sejam perfeitos e perfeitamente instruídos para toda boa obra. Então o livro pelo livro não tem valor nenhum. Você está com uma Bíblia embaixo do teu braço,
Só vai criar um estigma, um estereótipo de um religioso que vai aos cultos semanalmente, ou na escola dominical, ou cultos sabáticos, não importa. Mas se o conteúdo daquele livro não estiver aqui dentro, irmãos, e essa escritura não for inspirada divinamente na tua vida, você não vai entender que aqueles escritos não foram homens, embora sendo através de homens, foram inspirados por Deus. Você vai perceber que as coincidências não são coincidências, mas são testificações daquilo que Deus quis, quer e vai sempre falar, porque a palavra não passa. Céus e terras passarão, mas essa palavra não há de passar. Agora é importante que nós estudemos, que nós nos aprimoremos. A segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 18, nos diz a Escritura: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Então a gente não deve se estribar em achar que porque a gente está estudando, porque eu conheço um pouquinho mais do livro Bíblia, a glória não é minha. Esse conhecimento não é meu, é dele para mim. É como se nós fôssemos porta-vozes de Deus aqui nesse planeta, para levar essa verdade. Olha uma experiência que aconteceu no meio dos discípulos, quando Jesus, observando o comportamento deles, ele respondeu aos seus discípulos em Mateus 11, 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, ele disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Oh, glória a Deus. Há pessoas que, por terem essa presunção do conhecimento, acham que o fato de estarem portando um livro, elas estão potencialmente protegidas, ou porque elas se estribam na sua pregação, elas acham que aquilo vai trazer glórias para ela, porque ela tem esse conhecimento. Nossa, como aquele irmão prega, como aquele irmão ensina, irmãos, tudo isso é vaidade. A glória tem que ser dada a Deus. Então, quando você vai se colocar à disposição de Deus, reconhecendo que isso aqui ele ocultou a muitos teólogos, eles podem conhecer a letra, eles podem conhecer o texto, falar decorado até o versículo de capa a capa de Gênesis e Apocalipse, mas se não tiver essa humildade, não for um pequenino na presença dele, é como um sino batendo, não vai ter eficácia, não vai ter verdade. Agora, qual é o gatilho, qual é a senha para que nós tenhamos acesso? O véu foi rasgado, cada um de nós tem esse acesso. Mas tem um caminho muito claro, muito objetivo, que Jesus deixa como uma senha, como uma chave, para abrir esse contato direto através dele com o Pai, porque ele é o único mediador entre nós e o Pai, Jesus Cristo. Como a própria Rafinha falou hoje aqui, não há outro caminho, é ele. Então, quando você entende que não é uma religião que você está buscando, você está portando um livro que tem sim um conhecimento ali dentro, mas esse conhecimento ele tem que ser guardado no teu coração. Então, quando você começa a ter essa compreensão, esse entendimento vai gerando consciência, vai gerando metamorfose, metanoia. Você vai entender: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Essa é a chave. Para que você tenha acesso a esse conhecimento e essa sabedoria. O conhecimento você pode pegar a Bíblia e estudar e ler, você vai conhecer. Mas o espírito de sabedoria, aquele mesmo que estava sobre grandes reis, sobre grandes homens e mulheres de Deus, como Salomão, que foi o mais sábio de todos, segundo a Bíblia, você vai entender que havia um espírito de humilhação, de humildade na presença do Altíssimo. Por isso que Deus quer que nós sejamos pequeninos na presença dele, para que nós possamos entender o que é esse amor. E não confiar mais na gente, confiar em Deus na gente. Olha o que Provérbios, no capítulo 3, versículos 5 e 6 nos diz: confia no Senhor de todo o teu coração, e não se estribe, não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Então não tenta criar doutrina para ti. Não, lá eu boto um galinho de arruda, não, lá eu tenho a Bíblia aberta, não, lá eu vou acender uma vela, não, lá eu vou carregar a Bíblia e Deus vai responder por mim. Irmãos, nada disso tem poder algum. O único poder só pode ser manifestado através do Espírito Santo, por revelação da palavra. E a palavra é revelada quando você ama. Se você não amar, você vai ter só apenas letra, apenas catequese, mais nada. Mais nada. Mateus 16, de 16 a 17, quando Jesus está falando com Pedro. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, ou Bar-Jonas, como fala a outra versão. Porque isso não foi te revelado nem por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás no céu.
Jesus estava conversando com seus discípulos e ali ele perguntava: o que estão dizendo aí fora que eu sou? Uns falam que tu é o João Batista, outros falam que tu é o profeta Elias. E vocês, o que vocês acham que eu sou? Quem eu sou? Aí o Pedrão sempre estava na frente, né? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus falou claramente para ele: Pedro, tu é um pescador. Então eu quero que tu entenda o seguinte, que não foi a teologia, não foi nada, não foi conhecimento humano que te revelou esse mistério. Realmente, eu sou o Filho de Deus, Jesus disse para Pedro. Mas foi o Espírito Santo, através do meu Pai, que te revelou. Foi o meu Pai que te revelou isso. Então, não te estribe em achar que tu é melhor que os teus irmãos que estão aqui em volta, porque tu tivesse essa revelação, porque isso não vai te levar a nada. Então, calma, Pedro, menos. O Pedro era sempre muito impulsivo. Mais adiante, depois ele teve uma contenda com Jesus, quando ele tentou: não, de maneira alguma vou deixar que te aconteça isso. E Jesus fala: para trás de mim, Satanás. Ou seja, o homem falha, irmão. Se ele se estribar na força do próprio braço, ele está derrotado. O profeta Oséias já falava algo parecido lá no capítulo 4, versículo 13. O meu povo, ou seja, o povo de Deus, foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque rejeitaram o conhecimento. Deus também os rejeitou. O texto vai além disso, mas eu quero me ater só até aqui, nesse capítulo 4, versículo 6. Quando nós rejeitamos o conhecimento, ou seja, temos uma Bíblia, mas não lemos. Temos acesso ao conhecimento da verdade, mas preferimos frequentar um lugar tão somente pelo fato de frequentar lá. Eu dou o meu dízimo, eu participo das campanhas, carrego a Bíblia embaixo do braço, inclusive uma Bíblia muito bonita, com capa dura, e blá blá blá, e bli bli bli, e você acha que Deus está nesse negócio como se fosse um imantamento de energia. Absolutamente isso é seita, isso é magia, isso é macumba, irmãos. Não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com o Evangelho. Ainda que tu fale Jesus, mas não tem nada a ver com a verdade que Ele nos ensina. Deus quer que nós nos relacionemos com esse Deus. E não que você carregue a Bíblia como um amuleto. O mesmo profeta Oséias, no capítulo 6, versículo 13, ele fala: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa. E Ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. É o João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Se você não conseguir entender que sem conhecimento de Deus você não consegue mudar a tua vida, sem conhecer a pessoa do Espírito Santo, não vai mudar nada, irmão. Você vai ter apenas uma religião. Assim como alguém te pergunta: para que time tu torce? Que cerveja tu bebe? Qual é a tua religião? É só o que vai ser. Mas não vai ter essência, não vai ter mudança de mente, mudança de caráter. Você não pode fazer Deus segundo a tua imagem. Você tem que se sujeitar ao que Ele quer que você faça. Lá em Mateus, no capítulo 6, na oração do Pai Nosso, que todos nós aprendemos a rezar num outro tempo, a gente diz que a reza é repetição, mas nós conversamos com Deus, nós oramos, aquele modelo de oração. No versículo 10 ele fala: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, se Deus quer que nós nos relacionemos, como Ele fala lá no começo, para que sejamos ministros de uma nova aliança e não da letra, por que eu vou teimar e insistir em querer achar que não, eu tenho a Bíblia e está tudo certo? Eu participei da campanha dos caídos, vou me levantar. Estou na campanha dos desempregados e vou empregar. Estou na campanha dos abandonados e dos rejeitados. Deus vai preparar um casamento. Ele pode não ser o Santo Antônio, mas Ele vai me ajudar. Irmão, você vai estar criando religião para você. E não vai ter uma experiência genuína com Deus. Segunda carta de Timóteo, irmãos. Eu já tinha lido aqui, eu quero ler de novo. Toda essa escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. Ou seja, você precisa ter uma experiência com Deus através dessa escritura para que você possa evangelizar outras pessoas. Mas se você não tiver amor no teu coração, essa inspiração que vai te trazer paz, equilíbrio, sabedoria, de suportar o meio que tu vive, sendo manso como pombo e astuto como serpente, especialmente no meio daqueles que não têm conhecimento da palavra, que não têm experiência espiritual, que só conheceram religião, você não vai conseguir entender que Deus quer te usar. Que Deus quer que tu seja próspero, abençoada nessa causa que tu estás orando, clamando, mas Ele não te abençoa no sentido de que tu espera ser abençoado, porque Ele quer te mostrar que Ele tem algo muito mais profundo através dessa aprovação. Ele quer criar transformação na tua mente, metanoia, arrependimento, para que tu conheça a tua natureza caída, como o próprio hoje a Bíblia falava na leitura da palavra em 1 Coríntios 13, versículo 11, quando eu era menino eu agia como menino, agora que eu sou homem eu vou agir como homem. Nós precisamos crescer, irmãos. O Salmo 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos
e luz que clareie o meu caminho. Olha como você começa a entrar. A tua palavra é lâmpada. Como é que uma palavra vai ser lâmpada? Sim, a palavra lâmpada é luz, mas como é que uma palavra pode ser? É uma metáfora, irmãos. Sim, a palavra lâmpada é luz, mas como é que uma palavra pode ser? É uma metáfora, irmãos. Hebreus 4:12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Entenda que o que é afiado é a palavra, não é o livro Bíblia. Então para com esse negócio de chegar com Bíblia e querer dar Bíblia na cabeça dos caras para expulsar demônio. Para de pegar o livro Bíblia e querer botar embaixo do braço e dizer eu tenho conhecimento porque eu sou o porta-voz da letra. Eu sou um embaixador da Escritura, mas não teve experiência com o Espírito de Deus. Você pode conhecer de Gênesis e Apocalipse de cor, até mais do que eu, mas não vai ter Evangelho. Você não vai ser uma carta viva, escrita em tábuas de carne, não com tinta, como fala o apóstolo Paulo, irmãos. Então, pois a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz. Ela está contida no livro Bíblia, o texto, a Escritura. Ela é divinamente inspirada, ou seja, essa inspiração não é de obra humana, ela é proveitosa para ensinar por quê? Porque foi Deus que inspirou. Para tudo. Então ela é lâmpada, porque ela ilumina. Ela é luz porque clareia o caminho, ou seja, tu vai caminhando na graça, na luz. Aonde tu dá um passo, Deus vai confirmando. Porque a Bíblia é clara, ela fala que Deus confirma os passos de um homem bom. Se você está na luz, a palavra é vida, a palavra é luz, você estará na luz. Parece redundante, mas é real. O salmista no Salmo 119, versículo 11, fala: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Deus não quer que a gente faça uma cirurgia, abra o peito, corta aqui com bisturi, enfia um chip ou alguma coisa contendo a palavra no coração. Não é isso, irmãos. Eu posso até parecendo sarcástico, mas é necessário para que algumas pessoas entendam que guardar a palavra no coração não é botar um chip contendo todo o texto da Bíblia no coração. Vou fazer um implante. Eu guardei a palavra no coração. Irmãos, parece que é brincadeira, mas a coisa é muito séria. É uma metáfora. É na consciência. O coração representa a emoção. É consciência. É você ler o texto, ler a Escritura e entender que você foi chamado, como Paulo fala em Coríntios 3:6, como eu já li, ministro de um novo testamento, de uma nova aliança, de uma nova percepção, não do texto, não da letra. Senão você vai ser só um teólogo, só um doutor da lei, só um fariseu, um seguidor de Caifás e Anás. E como é que eu faço isso, irmão Jair? O Paulo ensinou para Timóteo. Está lá na segunda carta, Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procure você que está aí querendo despertar esse conhecimento, essa sabedoria, né? Procure apresentar-se a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. A palavra da verdade. Não é a Bíblia, não é a Escritura, é a palavra. O que tem que ser manejado, irmão, é aquilo que tem que estar guardado aqui, ó. Guardado. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Salmo 119:11, guardei no coração. Se eu guardei no coração a tua palavra, é essa palavra que eu, como obreiro, eu tenho que saber manejar para poder instruir, para poder redarguir, para poder orar, para poder abençoar. Porque senão, irmãos, não incorram naquilo que Tiago nos chama a atenção no capítulo 1, versículo 22. Sejam praticantes da palavra contida no livro Bíblia. Da palavra contida nas Escrituras, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Se você não conseguir ter esse discernimento do livro, do texto que é a Escritura, e da palavra contida aqui, enquanto você não tiver esse discernimento, amando o próximo, não querendo ter apenas conhecimento para poder confrontar, Deus vai sair cair fogo do céu sobre ti, vai fazer cair fogo do céu sobre ti. Vai buscar versículos só para poder mandar chumbo grosso em cima dos outros, porque afinal isso aqui é uma espada. Não, irmãos. Ela é uma espada porque ela penetra, ela discerne juntas e medulas, como uma espada de 2 gumes. Não esqueça que a palavra, ela é espada. Se ela é de 2 gumes, ela corta tanto para quem está ouvindo como para quem está pregando. Ou seja, tudo que eu estou falando para você, falou comigo primeiro. Tudo que eu estou tentando te passar essa noite, o Espírito Santo me revelou primeiro. Para que com convicção, com amor, com fé, eu pudesse vir aqui e dizer aquilo, reproduzindo as palavras que a própria Rafinha fala hoje. Que ninguém vem ao Pai, Ele é a porta, Ele é o pedágio. Já foi pago na cruz. É de graça, mas tem que passar por Ele.
Porque ele pagou um preço alto, morte de cruz, sacrifício de sangue. Então você precisa entender que evangelho é coisa muito séria. Ainda que Deus quer que nós desfrutemos o melhor dessa terra, vivendo em liberdade, não em libertinagem. Viver o evangelho com responsabilidade. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Como fala Gálatas capítulo 5, versículo 1. Para que nós não nos coloquemos em julgo, de prisão, não. Nem da religião, nem de lugar nenhum, irmãos. Agora, cada um fique naquilo pelo qual foi chamado. Nós nos damos muito bem com todos os irmãos das mais diferentes doutrinas, sejam pentecostais, neopentecostais, batista, presbiteriana, adventista. Nós nos relacionamos com todos porque nós entendemos que Deus não faz acepção de pessoas. Deus só quer que a gente ame ao próximo e faz a sua verdade. E o Espírito Santo se encarrega de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, quando você pegar uma palavra do livro Bíblia, peça instrução a Deus, para que essa palavra contida no texto, escritura, dentro do livro chamado Bíblia, primeiro fale contigo, para depois então falar com alguém. O irmão tinha que estar aqui hoje para ouvir essa palavra. Não, você primeiro precisava ouvir. Você tem que se alimentar dela, para depois compartilhar. Porque se você não tiver consciência, se isso que eu estou te falando não te convenceu, se o Espírito Santo não produziu uma mudança de mente, aquilo que o apóstolo Paulo fala como metanoia, não adianta nada. É sacrifício de touro você falar, porque vai ser um papagaio remedando. Vai ser só a escritura. E Deus não quer que você seja embaixador de escritura. Ele quer que você seja ministro de uma nova aliança que foi trazida a essa existência através de Jesus Cristo. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração para esse dia 29 de maio de 2019, para a tua vida, em nome de Jesus. Amém?